Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de educação física com a professora Ana Ruth. Hoje vamos falar um pouco sobre a história geral da luta. Sabemos que a origem da luta é algo muito amplo, para podermos dizer que começou aqui ou começou nesta cidade, isto é, há um fator dependente para cada luta e é preciso investigar o quanto o fator proteção ou ataque foi determinante para cada luta, conforme mencionado no tópico anterior sobre os conceitos e terminologias. Entretanto, sabemos que o ser humano se utiliza do corpo para conseguir sua sobrevivência, ou para conseguir seu alimento através da caça, recolhendo vegetais e travando combate com outros seres humanos ou animais em defesa de seu território, ou mesmo se defendendo de moléstias. Aqui, né, a gente vê que o ser humano, né, desde na antiguidade, ele já caçava, pescava para se manter, né, vivo. Estes atos de defesa ou ataque gerando combate humano têm vários momentos e lugares épicos. Por exemplo, nas Américas, povos como os Incas, os Maias e os Astecas realizavam danças para as divindades, bem como lutas que deveriam terminar na morte de um sacrificado ofertado aos deuses. Já, né, na América, né, eles tinham os maias, os incas e os astecas, né, eles realizavam algumas danças que quem perdia aquela luta tinha que ser sacrificado. Já os chineses, em grandes parques, que simulam áreas de treinamentos atuais, realizavam exercícios de corpo livre, revoluções de ordem unida com coreografias de danças militares. As revoluções de ordem unida, executadas como se devessem enfrentar o inimigo, foram primordiais para o notável superioridade do povo chinês sobre os demais, a qual se manteve por séculos. Logo aqui abaixo a gente nós conseguimos visualizar, né, rituais de dança e artes marciais em treinamento do exército chinês. Do ponto de vista militar e assim objetivando as lutas, os japoneses tinham como líderes na educação física e no ensino das lutas aos famosos samurais. As principais artes marciais eram o esgrima com o sabre, o esgrima com a lança, karatê, sumô e judô. Tanto o karatê quanto o judô miravam o desenvolvimento corporal aliado ao espiritual, além da autodisciplina e autodefesa. Tais conhecimentos e ensinamentos são procurados ainda hoje por pessoas que querem conseguir controle espiritual através da luta. Já o sumô era a forma mais antiga de luta com valorização ao peso dos atletas. Quando olhamos atentamente a história dos egípcios no Oriente Médio, é clara a relação fundamental que existia entre a eficiência física e o ritmo religioso. De fato, em ocasiões das mais importantes festas religiosas, executavam-se diversas demonstrações. Dentre elas, a antiquíssima luta com bastões. Os indianos também utilizavam muitas as demonstrações de esgrima com sabre e até mesmo o poligato. Sobre o poligato, existem tendências que indicam seus surgimentos entre os espartanos. A Esparta, como falar da história da luta e não falarmos do forte e rigoroso sistema de treinamento militar espartano, a extraordinária importância que teve a ginástica na educação do cidadão espartano, permitiu a invenção do pugilato e do pancrácio. Pancrácio era uma espécie de combate ou prova atlética dos gregos e romanos antigos, envolvendo elementos de luta livre e pugilato. Logo aqui abaixo, estamos vendo uma imagem de um treinamento militar em Esparta, a educação da época. Na época, essa a educação que eles tinham, né? A gente vê algumas pessoas, né, fazendo seu treinamento de forma livre.
Já na Grécia Antiga, a luta era considerada não somente uma das disciplinas gimínicas mais apaixonantes, mas também um exercício indispensável para o esforço físico e de caráter. As formas de luta que se praticavam na Grécia eram substancialmente quatro e todas razoavelmente distantes. Esteja bem claro da luta que hoje diríamos arbitrariamente chamamos de greco-romana. Por muito tempo acreditou-se de maneira um pouco superficial que o termo greco-romano indicava naturalmente um tipo de combate de origem grega, oportunamente modificado pelos romanos, e baseando-se no fato de que a posição do lutador com as palmas da mão, com quatro pés, é até hoje denominada como origem grega, considerando que a luta grega fosse aquela da posição deitada, a, rom, a romana fosse aquela em pé, perpendicularmente. Assim teria surgido o termo greco-romano para designar a nossa luta que se desenvolve tanto em pé quanto deitado. Já na Grécia, né, a gente viu que a luta ela não era só na escola, né, mas era praticada em diversos lugares. Logo aqui abaixo a gente está vendo um detalhe, né, de uma obra greco da Grécia antiga, demonstrando a luta greco-romana, né? Como eu expliquei logo acima, e conseguimos ver um, uma demonstração de uma luta. Cabe ressaltar também a determinada Pancrácio, que divergia do próprio e verdadeiro Pogilato, que pela ausência de luvas, porque os lutadores combatiam com o punho nu e era muito mais perigoso que o pugilato, já que os competidores podiam bater no adversário mesmo e deixando caído em terra, sem limitações de socos. Era de fato consentido dar cabeçadas, morder e até mesmo atacar com os dedos os olhos do rival. Mas celebrado de todos os lutadores, talvez de todos os atletas gregos, foi Milon de Crotoma, homem de força sobre-humana. Conseguiu 6 vitórias consecutivas na modalidade de luta olímpica. As instituições de combates físicos entre seres humanos exaustivos e muitas vezes até a morte foi ao longo da história assumindo significados distintos, como podemos ver no parágrafos anteriores, isso da cultura para a cultura, o povo para povo e período a período. Com a evolução das sociedades foram surgindo formas sistematizadas e diferenciadas de combates corporais, a ponto de estas formas assumirem caráteres de estilos baseados em filosofia que agregavam valores e atrelavam o número e significado de pessoas a fim de organizar grupos militares para a proteção das nações. Já com o avanço da indústria bélica, novas formas de combate foram criadas e as armas de fogo tomaram o lugar do combate corpo a corpo. Todos os acontecimentos históricos protegeram uma troca de entendimento do combate corporal, resumindo-se assim o objetivo e a eficácia da habilidade física organizada em modalidade de luta apenas a prática esportiva ou simples de lazer. Já com o passar do tempo, né, foi evoluindo e começou as armas, né? No caso, a disputa corpo a corpo deixou de existir, começou com as armas. Logo aqui abaixo temos uma imagem que é Milon de Crotona, que foi 6 vezes campeão em Olímpia, que é uma imagem, né, dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da luta como prática esportiva. Conforme mencionado anteriormente, as lutas passaram aos poucos de um ato de defesa e ordem militar para a prática esportiva, que pode ser evidenciada até os dias de hoje. Alguns autores acreditam que as transformações das lutas acarretaram a perda de ideal e valores delas, pois no mundo do alto desempenho, o que mais importa
Para os grandes lutadores, tem sido simplesmente a vitória. Independente das mudanças, as lutas ainda continuam sendo praticadas pelo mundo inteiro e além das competições com instâncias mundiais, nacionais, estaduais e regionais. O marco mais histórico para estas modalidades tem sido os grandiosos Jogos Olímpicos. Infelizmente, não são todas as modalidades de lutas e artes marciais que estão nos Jogos Olímpicos, pois o Comitê Olímpico leva em consideração uma série de fatores para a introdução de determinada modalidade ao quadro de prática olímpica. A gente sabe, né, que existem vários tipos de luta, mas nem todos. Alguns, com o passar do tempo, vão se adaptando e entram para esse quadro olímpico, né? Mas alguns, infelizmente, ainda não conseguem chegar. Podemos dizer que a busca por modalidades e artes marciais tem aumentado devido ao grande incentivo da mídia de Mixed Martial Arts, que significa artes marciais mistas, e porque há um grande mercado consumidor de entretenimento através da UFC, Ultimate Fighting Champions. As lutas olímpicas, por fim, acabam conseguindo assim também maior visibilidade, já que determinados elementos seus podem ser utilizados nesta luta. MMA de poucas regras, podendo também atingir um público maior e exigir suas qualidades e curiosidade. Atualmente, as lutas disputadas em nível olímpico são boxe, o judô, a luta greco-romana, a esgrima, luta livre, o taekwondo. Mais adiante, iremos explicar cada uma delas, lutas de formas mais detalhadas, com a execução do taekwondo, para conhecimento e visibilidade da população. Consequentemente, serão as modalidades em média mais conhecidas pelos estudantes em nível escolar. O judô e a esgrima são as lutas procuradas e assistidas pela sociedade, apresentando uma preferência maior. Além destas, o pugilismo também apresenta confiança, determinado grau de interesse, ainda maior quando o aposta brasileiro é de confiança, quando o atleta indicado à competição já se apresenta vitorioso em diferentes situações ao longo dos anos. Por exemplo, como podemos esquecer o impulso dado ao boxe pelo atleta Celino Popó Freitas, assim podendo também despertar o interesse durante as Olimpíadas, fazendo então uma das lutas principais. Aqui abaixo estamos vendo uma foto da confirmação da primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, com a torcida apoiando a campeã. Tá vendo? Aqui a arena e aqui a arquibancadas. Bons estudos e até nossa próxima aula.